Hoje eu vou compartilhar com vocês quem são os cães. Muitas pessoas que fazem parte do sistema religioso não sabem a quem se referem os cães que está escrito em Apocalipse, pois hoje, então, vocês vão saber quem são esses cães. Notem, meus irmãos, que o Messias, logo de cara, quando ele vai falar sobre aqueles que ficarão de fora do reino do nosso Pai, ele já lembra em primeiro lugar dos cães. Repare, fora ficarão ou ficam os cães. Bom, vamos em Isaías 56. Pega a sua Bíblia aí, ó, que fica aí na prateleira, pegando pó, né? Tem que conferir, meus irmãos. Vamos Isaías 56, versículo 10. Ó, capítulo 1, versículo 10. O que tá dizendo ali? Os seus atalaias são cegos. Nada sabem? Todos são cães mudos. Não podem ladrar. Sonhadores, preguiçosos. Gostam de dormir? Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. E todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos, sem exceção. Todos, sem exceção. Todos, sem exceção. Eu estou repetindo várias vezes, meus irmãos, para vocês entenderem o que está escrito em Isaías, todos, sem exceção. Então, de quem que Isaías está se referindo? Está se referindo aos cães. E quem são os cães? Aqui mesmo já responde, os pastores. Bom, meus irmãos, os líderes religiosos, principalmente esses que se intitulam, né, se constituem a si mesmo como pastores, porque na época do Messias, o Messias foi lá e escolheu 12 apóstolos. O próprio Messias escolheu. Apóstolo é o nome que eles deram, né, meus irmãos? Não vou falar discípulos. O Messias foi lá e escolheu 12 discípulos, né? E que hoje a gente conhece como apóstolos, né? Mas aí o tempo se passou e hoje se surgiu muitos pastores. Aí você pergunta para ele, quem constituiu você? Ah, é quando eu fazia parte de outra denominação, fulano de tal. Ah, é? E quem constituiu esse fulano de tal? Ah, foi o outro pastor que era da outra denominação. Ah, é? E quem constituiu? E assim vai indo, sabe, meus irmãos? Eles se auto-intitulam como líderes religiosos. Pastores, bispos, apóstolos, diáconos, enfim, é tanto título que a gente já nem sabe mais, é muitos. E aí, meus irmãos, eles se colocam no lugar de quem? No lugar do Messias. Bom, o Messias, quando ele esteve aqui, ele disse: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então eu pergunto para vocês, meus irmãos, será que o seu líder religioso, quando vê um perigo, quando acontece alguma coisa, ele sai correndo? Será que ele tem coragem de dar a vida por vocês? Esses líderes religiosos, pastores, né, gostam de se intitular como pastores. Você vê, né? Olha aqui o que está dizendo. Seus atalaias são cegos. Ó, ele já fala logo, os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar. Teve um irmão que perguntou para mim, né, o que eu entendia sobre esse não pode ladrar. Eu já pensei logo assim, meus irmãos, vamos supor, você tem uma propriedade, aí você tem, vamos dizer assim, uma chácara, aí você tem um cachorro lá, né, um cão. Esse cão, ele vai estar lá e ele vai ajudar, porque se alguma coisa anormal acontecer, o primeiro a dar sinal é o cachorro. Ele vai ver alguma coisa estranha, o que ele vai fazer? Ele vai latir para avisar do perigo, certo? É isso que ele vai fazer. Agora, o que esses cães que se refere aqui fazem, que são os pastores? Eles, quando vê o perigo se aproximando, meus irmãos, eles metem o pé. Vocês acham mesmo que eles vão dar a vida deles por vocês?
Poxa, o Messias já dizia que eles são mercenários, eles trabalham por dinheiro. O trabalho deles é enganar vocês, é manipular vocês, manter vocês em banho-maria, para que vocês paguem a conta de água, de luz, a casa deles, o carro de luxo deles, o jatinho deles, e vai mantendo vocês ali em banho-maria para sustentar os custos deles, para que eles possam viver nessa terra, comer do bom e do melhor. Notem a diferença desses líderes religiosos para o Messias. Notem a diferença desses líderes religiosos para o apóstolo Paulo. Acho que é em 2 Tessalonicenses, meus irmãos, eu vou confirmar e eu vou deixar aqui, para que vocês possam ler. Ele mesmo fala a respeito disso, aquele que não trabalha, que também não coma. Ele dá o exemplo. Meus irmãos, o que esses líderes religiosos estão fazendo é manter vocês em banho-maria. Por quê? Bom, mesmo vocês que estão no sistema religioso, vocês sabem que está chegando a hora do Messias voltar e buscar a sua noiva. Nós, irmãos, somos a última geração. Não tem a profecia, muitas profecias que estão nas escrituras já se cumpriu e estão se cumprindo, meus irmãos. Só não vê quem for cego, mas cego mesmo. Então eu pergunto, o que você tem feito para se preparar? Porque o que a gente mais vê é os líderes religiosos mantendo vocês em banho-maria com as mentiras deles. Uma das mentiras é, não, vocês podem colocar o chip, claro que vocês podem. Aí sabe o que vai acontecer? Vocês vão colocar esse maldito chip na mão e vocês vão perder a salvação de vocês. Porque em vez de vocês ir nas escrituras e analisar o que o Messias ensinou, vocês saem acreditando no que os líderes de vocês falam. Vocês colocam o líder de vocês em primeiro lugar, em vez de colocar o Messias, que deu a vida dele por vocês, por nós. O líder de vocês falam que vocês têm que todo final de semana, no templo de pedra, bater palma para Jesus, ficar de pé e orar em voz alta. O Messias diz para fazer isso no seu quarto, em secreto. Vocês não estão percebendo que o líder de vocês estão mudando tudo? O líder de vocês falam que vai existir o arrebatamento antes da tribulação. Sendo que no próprio Apocalipse, em 2 Tessalonicenses também diz que nada disso vai acontecer sem que antes primeiro se manifeste o homem do pecado, o homem da iniquidade. Várias traduções falam uma coisa, que seria a besta do Apocalipse, o 8º rei. Sabe, e outra, o Messias não tem duas vindas do Messias. Você pode ler a Bíblia de capa a capa, vocês vão ver, não tem duas voltas do Messias, meus irmãos. Leia lá. Apóstolo Paulo, ele até dá um exemplo, que primeiro vai ressuscitar aqueles que morreram, que foram salvos, primeiro eles, depois nós que estivermos vivos, ele fala, seremos transformados e vamos nos encontrar nos ares. Mais ou menos assim, eu vou deixar aqui as letrinhas marcadas para vocês lerem. Então, meus irmãos, vocês precisam perceber, começar a usar a mente que o Pai deu para vocês raciocinar. Comecem a comparar o que o Messias diz e o que o líder de vocês religioso estão dizendo. Vocês não perceberam, não? Que o Messias, os apóstolos, os verdadeiros profetas, nenhum deles tiveram religião. Nenhum deles tiveram religião. Ah, mas hoje o líder de vocês ensina você a ser evangélico, você ser espírita, você ser católico, você ser isso, você ser aquilo, menos o que o Messias ensinou para ser, que é o que? Uma pessoa simples, sem religião, amar o Pai e amar o próximo, como a ti mesmo. Ponto. Aonde o Messias ensinou você a ser evangélico? Aonde ele ensinou você a ser espírita? Aonde ele ensinou você a ser budista? Aonde ele ensinou você a ser católico, irmãos? Me diz. Se vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês ainda fazem parte do sistema religioso, coloca aqui um trechinho
mostrando para mim que o Messias ou era evangélico, ou era católico, ou era espírita. Não tem, meus irmãos. Então o que eu tô querendo trazer aqui para vocês hoje é mostrar para vocês quem são os cães. E o porquê que, olha, você vê, né? O Messias, quando ele começa a explicar aquela passagem, que ele fala que ele é o bom pastor, ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e não ouve a voz de estranho. Quem são os estranhos, meus irmãos? São os líderes religiosos. Você não vê? As pessoas preferem fazer o que o líder religioso pede a qualquer custo do que fazer o que o Messias pede. Por exemplo, orar em secreto. E o que as pessoas fazem? Uns vão na praça, oram em voz alta, outros vão nos montes, oram em voz alta, outros vão no templo religioso de pedra, né? Atos 7:48 já diz que o Pai não habita em templos feitos de mãos de homens, mas as pessoas insistem e falam que lá é a casa de Deus, então elas têm que ir lá, né? Então há uma contradição, porque o Messias fala para orar em secreto. Vocês não percebem isso, meus irmãos? Irmãos, tá chegando a hora. Tá chegando a hora. E assim, se vocês continuarem aí dentro desse sistema religioso, seja ele qual for, e o 8º rei chegar, que é a besta do Apocalipse, vocês vão ficar na grande tribulação. Porque vocês estão seguindo homens. Vocês estão seguindo líderes religiosos que praticam e amam a mentira. Então, quando o Messias fala assim, ó, em Apocalipse 18:4, ele fala assim, ó: sai dela, povo meu, para que vocês não sejam participantes dos seus pecados. Vocês sabiam que todas as religiões que foram criadas na face da terra têm sangue em suas mãos? Vocês sabiam disso? Pois é, se você ficar aí dentro e a besta chegar, vocês vão para a tribulação. E olha que a tribulação é a coisa mais horrorosa que já existiu na face da terra, meus irmãos. Vocês não têm noção que está por vir. Eu falo assim, não é para pôr pânico não, é para abrir os olhos de vocês. Vocês precisam começar a se perguntar o que vocês fazem da vida de vocês. Por que vocês... Igual, uma vez eu conversando com uma pessoa e ela falou pra mim: ai, eu vou nesse lugar, eu sei que é errado. Olha isso, a pessoa sabe que é errado, sabe que não é o que o pai quer, mas ela vai porque ela se sente bem. Então fica lá e dê conta do recado. Quando o 8º rei chegar, essa pessoa, se ela estiver lá dentro, ela vai ficar, meus irmãos. Principalmente os que estão fazendo em plena consciência, mantendo esse sistema de anjo caído. Esse sistema de religiões, meus irmãos, são um sistema criado por demônios, anjos caídos, anjos disfarçados de anjos de luz, para manter vocês em banho-maria, para que quando tudo acontecer, vocês peguem vocês de calça curta, como diz o ditado. Ah, irmã Vanessa, então o que eu devo fazer? Bom, primeiro, sai das religiões. O Messias disse: sai dela, povo meu. Esse é o primeiro ponto. Porque se eu perguntar para você qual é a religião do Messias, você não vai saber me responder, porque ele não tinha. Então, o primeiro ponto é você entender o que o Messias veio ensinar. Sai das religiões, entende a vontade do Messias, que é amar o Pai acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ponto. Ali, o Pai, através do Espírito, ele vai começar a te mostrar, te ensinar qual é a verdade pura, sem fermento. Entre aqui, ó, na descrição, eu vou colocar uns links dos canais de várias pessoas também mostrando a verdade, porque essas pessoas também acordaram para a verdade, meus irmãos. Não é só eu que tô vindo aqui, não. Nos 4 cantos da terra tem pessoas falando sobre isso. As pessoas estão acordando, as pessoas estão percebendo qual que é realmente a verdade.
Não existe várias verdades, existe uma verdade. E essa verdade, meus irmãos, é o Messias. Não pense você que você vai encontrar a verdade em outro lugar ou em outra pessoa. Não vai. A verdade está com o Messias. Então, meus irmãos, vocês que estão me assistindo aí, ó, vendo esse vídeo, eu peço para que vocês analisem, busquem a verdade. Tá chegando a hora. Se você é uma pessoa que está me ouvindo, entendeu a verdade e saiu fora desse sistema, pratica amor ao Pai e amor ao próximo, o nosso Pai diz que Ele preparou um lugar, em Apocalipse diz que o Pai preparou um lugar onde a mulher vai ser alimentada durante 1260 dias. Então, durante esse período, o Pai vai dar a proteção para a noiva dele. Porque muitos líderes religiosos que estão mentindo para as pessoas dizendo que vai existir o arrebatamento antes da tribulação é para que vocês sejam pegos de calça curta. Aí quando tudo começar, vocês vão achar que vocês ficaram na grande tribulação, não vão saber o que fazer, vão ficar tudo perdido, desesperado, em pânico. E aí? Então eu já tô vindo aqui, tô dizendo para vocês, se vocês entenderem a verdade, sair desse sistema criado por demônios, das religiões, ó, saiam do sistema das religiões, busque a verdade, meus irmãos. E aí você vai aprender a amar o Pai, a amar o próximo, vai entender a verdade que o Messias veio ensinar. O Pai, através do Espírito, vai te ensinar através do Espírito, meus irmãos. Com calma, paciência, você vai assistindo os vídeos dos irmãos, você vai entendendo a verdade, sem fermento. E aí, quando chegar a hora, você vai poder ir para esses lugares preparados pelo nosso Pai. Agora, se você for aquela pessoa teimosa, porque a verdade está chegando para todos. Se você está me ouvindo e você está rejeitando, você prefere confiar no seu líder religioso? Em vez de ir lá e ler e conferir o que o Messias veio ensinar e crer no Messias, então você vai ficar na grande tribulação. Aí, quando vocês ficarem na grande tribulação, vocês vão ter que procurar aqueles 2 homens. Lembra que dizem em Apocalipse que são as 2 oliveiras? Então, as 2 testemunhas? Então, vocês vão ter que buscar azeite com eles. Vocês vão ter que aprender com esses homens. Aí vocês vão se arrepender, mostrar que se arrependeu, ensinar a verdade na grande tribulação. E aí, depois que as 2 testemunhas forem mortas, aí sim, se vocês se arrependeram, praticou amor ao próximo, compartilhou a verdade e conseguiu, escapar do exército da besta, porque tem essa também. Tem alguns irmãos que vão acabar sendo pegos pelo exército da besta e vão ter que pagar com a vida. E isso é muito sério, meus irmãos, porque muitos não vão aguentar. Esses anjos caídos são terríveis, meus irmãos. Eles vão estar em corpo de homens. Eles não é fantasminha camarada, não. Eles vão escolher um corpo para assumir na grande tribulação. Todos eles. Os anjos caídos vão estar em corpo de homens. E eles vão destruir tudo que eles vê pela frente. Então, as pessoas que ficarem na grande tribulação e se arrependerem, elas têm essa chance de, depois que as 2 testemunhas morrerem, de ir para os lugares preparados também pelo nosso Pai. Porém, elas vão ter que fugir do exército da besta, Conseguir fugir do exército da besta. Que não vai ser fácil, meus irmãos. Não vai ser fácil. Então, vocês que estão me ouvindo, ouçam o que eu estou dizendo para vocês. Analisem, pesquisem. Realmente vai até o Pai, Criador dos céus e da terra, e do seu Filho, nosso irmão Messias, que eles vão guiar vocês, eles vão ensinar vocês. Eles vão mostrar para vocês a verdade. Para de querer ficar seguindo o líder religioso, porque ele fica batendo no peito e dizendo que ele é um homem ungido de Deus. E que você tem que obedecer o que ele fala. Não, você tem que obedecer o que o Messias ensinou para você. O que o Messias ensinou, não o que ele está ensinando. Então, não esqueçam, o que está escrito aqui, os seus atalaias são cegos.
Então você sabe, um cego guiando outro cego, os dois caem no buraco. Nada sabem, já está dizendo aqui. Eles podem fazer teologia, pode fazer hermenêutica, pode fazer exegese, pode fazer o que eles quiserem. Pode morrer de tanto fazer faculdade nessa terra. Aqui está dizendo que eles nada sabem. Todos são cães mudos, já expliquei sobre isso, né? Não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, quer dizer, eles ficam sonhando, mas com o dinheiro dos outros. Gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. Vocês acham que vocês indo lá dando todo o dinheiro de vocês para eles é o suficiente? Nunca. Vocês para eles são máquina de fazer dinheiro. Entendam isso, meus irmãos. Tá? Eles são mercenários, eles trabalham por dinheiro, apenas isso. Não pense vocês que eles são bonzinho, que eles são legalzinho. Ai, muito gente boa, cuidado. Porque tá escrito que Satanás se transforma em anjo de luz. Satanás, demônios se transformam em anjo de luz para enganar as pessoas, tá? E aqui fala, ó, são pastores que nada compreendem. Pastores, ó, são pastores que nada compreendem. Quer dizer, meu pastor sabe da verdade. Não, se ele soubesse da verdade, nem pastor ele seria. Já começa por aí. Então, abra os seus olhos. E todos se tornam para o seu caminho, né? Quer dizer, eles trabalham em prol do seu próprio ventre. Cada um para a sua ganância. Então, a ganância deles que fala mais alto. Todos, sem exceção. Tá entendendo esse finalzinho? O Messias está dizendo todos os pastores, meus irmãos, sem exceção. Todos, sem exceção. Não, mas o meu pastor é diferente. Não, se ele é diferente, então ele não vai ser mais pastor. Ele vai encontrar a verdade, vai se arrepender e vai ser um irmão normal, como todo mundo é. Sem se preocupar com título, sem se preocupar com status. Isso daí foi tudo criado pelo sistema religioso. O Messias foi lá e escolheu 12 irmãos, ponto. Aí foram lá, mexeram, aí coloca diácono, coloca bispo, coloca pó. Os nossos irmãos nunca se preocupou para título, muito menos o Messias. O Messias foi o menor de todos. E ele mesmo já diz, ó, aquele que quiser ser maior no reino do céu tem que ser o menor, aquele que tem que servir. Sabe, meus irmãos? Então comece a analisar essas coisas. Ó, esse vídeo eu fiz para vocês que querem entender quem são os cães. Esses líderes religiosos, meus irmãos, vão levar muita gente a perder a salvação. Se vocês ficarem aí dentro e seguir esses líderes de vocês, vocês vão ficar sem salvação. Não esqueçam que o verdadeiro pastor é o Messias. Ele é o único pastor. Tá? Então, meus irmãos, é isso. Espero que vocês tenham entendido sobre quem são os cães, né? E até o próximo vídeo, meus irmãos. Um forte abraço a todos. Aconselho os irmãos que estão me assistindo pela primeira vez, assistam meus vídeos, se alimentem do pão da vida, para que vocês possam ser libertos dessa maldição chamado sistema religioso.